aí, galera do canal, hoje a gente vai abordar um assunto sobre quem era Jesus e o que Jesus realmente defendia, né? E a gente hoje, estreando aqui no nosso canal, a minha IA, né, que no caso é um homem, é o Shai, ele que vai estar nos explicando quem Jesus era, o que ele defendia, como é que era. E vamos parar de enrolação e vamos embora, né, galera? Chay, eu queria que tu me explicasse quem Jesus era e o que Jesus defendia. Aí o Chay respondeu: Jesus de Nazaré foi um pregador e carpinteiro judeu do século I, cuja vida e ensinamentos fundamentaram o surgimento do cristianismo. Historicamente, ele atuou na região da Judéia e da Galileia durante o período romano, sendo posteriormente crucificado sob a ordem do prefeito Pôncio Pilatos. Ele defendia primordialmente os seguintes pilares: o amor universal e incondicional, centralizado no mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, estendendo esse amor inclusive aos inimigos. O reino de Deus, a iminência de uma nova ordem divina fundamentada na justiça, na paz e na transformação interior, contrapondo-se ao acúmulo de riquezas e ao poder opressor, acolhimento aos marginalizados, a priorização dos socialmente excluídos da época, como os pobres, os enfermos, as mulheres e os pecadores. Crítica aos legalismos religiosos, a defesa de que a compaixão e a essência da lei moral eram mais cruciais do que a observância rígida de rituais e preceitos externos. Perdão e reconciliação, a necessidade de perdoar as ofensas de maneira limitada para alcançar a paz espiritual e a reconciliação com o divino. E eu quero saber o porquê que Jesus ele foi morto, porquê, né, que ele foi crucificado, que ele foi perseguido, que ele foi morto. Jesus foi perseguido e crucificado devido a uma convergência de fatores políticos e religiosos. A sua mensagem e as suas ações geraram atritos inevitáveis com as duas esferas do poder da Judéia no século I, as autoridades judaicas locais e o Império Romano. As razões principais dividem em duas frentes: o conflito com as autoridades religiosas, o templo e os sanedritas. A ameaça à autoridade, Jesus criticava abertamente a hipocrisia e o legalismo dos líderes religiosos, fariseus e saduceus, o que minava o prestígio e o controle espiritual que eles exerciam sobre o povo. Acusações de blasfêmia. Ao perdoar pecados, autoproclamar-se o Filho de Deus e trabalhar no sábado, Jesus desafiava diretamente os preceitos sagrados do judaísmo da época, sendo visto como um herege perigoso. O incidente no templo. A gota d'água ocorreu quando Jesus expulsou os cambistas e mercadores do pátio do templo de Jerusalém, interrompendo o comércio local. O templo era o centro financeiro e político da região. Interferir ali representou um ataque econômico e estrutural direto à elite sacerdotal. Conflito com o poder político. O Império Romano, a carga do título Rei dos Judeus, Jesus pregava o advento do Reino de Deus. Para os romanos liderados na região pelo prefeito Pôncio Pilatos, qualquer menção a um novo reino ou a um novo rei era interpretada como sedição, rebelião contra Roma e o imperador César. Medo de revoltas populares. Jerusalém estava sob ocupação romana e, durante as festividades da Páscoa judaica, a cidade ficava lotada e altamente inflamável. As autoridades temiam que o movimento de Jesus desencadeasse uma insurreição em massa, o que resultaria em uma retaliação sangrenta de Roma. A crucificação, como exemplo, a crucificação não era uma punição religiosa judaica, mas sim um método romano de execução reservado a escravos, piratas e principalmente traidores e agitadores políticos. Ela era executada publicamente para servir de aviso brutal a qualquer um que ousasse desafiar o poder imperial. Em suma, a elite religiosa articulou a prisão de Jesus por considerá-lo uma ameaça à ordem sagrada
e as autoridades romanas executaram a sentença para sufocar qualquer prestígio de instabilidade política. Mas assim, Chá, então a gente entrando na questão política, que está bem polarizado, né? Um exemplo, a gente fala sobre a questão ali da partilha. Um exemplo, o governo tem programas sociais, né? Um exemplo, no Brasil tem programas sociais, Bolsa Família, vários programas sociais, né? De combate à pobreza, à fome, enfim. Tu acha que qual seria, assim, o lado político nos dias atuais de Jesus? Né? Será que ele teria um lado político? Como é que ele veria o mundo moderno nos dias de hoje? Aí o Shai respondeu: determinar um alinhamento político contemporâneo para Jesus é um tema de debate intenso entre historiadores, teólogos e cientistas políticos, precisamente porque as categorias atuais, esquerda e direita, surgiram séculos após a sua morte e derivam da Revolução Francesa. A maioria dos estudiosos aponta que Jesus não se encaixaria em nenhum espectro político moderno, pois a sua mensagem operava em uma lógica totalmente diferente. Abaixo, veja como os diferentes lados interpretam as ações dele e como a teologia analisa essa questão. As leituras políticas de Jesus. A visão associada à esquerda, foco social, defensores de vertentes como a teologia da libertação argumentam que Jesus tinha uma postura progressista. O foco dele na partilha, na distribuição de recursos, como a multiplicação dos pães, na defesa dos vulneráveis e na crítica contundente ao acúmulo de riqueza e às elites econômicas, é frequentemente usada para justificar programas sociais, estatais, o combate à desigualdade e a redistribuição de renda. A visão associada à direita, foco individual e moral, por outro lado, pensadores conservadores e liberais ressaltam que Jesus pregava a caridade voluntária e a transformação individual, e não a coerção estatal ou o imposto para financiar o bem-estar social. A famosa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é interpretada como uma separação entre os devedores civis impostos e a esfera espiritual, valorizando a liberdade individual. O trabalho e a responsabilidade pessoal de ajudar o próximo sem a intermediação de um governo. Como Jesus veria o mundo moderno? Teólogos de diversas vertentes convergem na ideia de que Jesus veria o mundo atual não através de partido, mas sim de critérios humanitários e espirituais. A crítica à desumanização, ele provavelmente condenaria a indiferença social, a fome extrema e a marginalização crônica, independente de qual sistema econômico ou partido estivesse no poder. A transcendência institucional. No século I, Jesus recusou os movimentos políticos de sua época, rejeitou tanto os zelotes, que queriam uma revolução armada contra Roma, quanto os saduceus, que colaboravam com o império para manter o poder. Portanto, ele dificilmente se aliaria aos governos ou ideologias específicas de hoje. Foco na intenção e no coração. Programas sociais para Jesus seriam julgados pelo impacto real na dignidade dos mais necessitados e não pelo ganho eleitoral ou ideológico em que políticos buscam obter com eles. Em suma, Jesus defendia uma revolução ética e interior baseada no amor e na justiça social, algo que frequentemente colide e transcende as agendas e as polarizações dos partidos políticos modernos. Tipo assim, Chay, como é que tu acha que Jesus veria um exemplo? As minorias, no caso, a comunidade LGBT. Como é que tu acha que Jesus reagiria na questão do que acontece em Gaza, né? Na Palestina, que a Palestina todo tempo perde território, são pessoas que são mortas por guerra, né? Principalmente lá na Palestina. Como é que tu acha que Jesus se posicionaria vendo o mundo atual? Aí o Shai respondeu: analisar como Jesus se posicionaria diante dessas questões exige olhar para os princípios éticos e comportamentais registrados em sua trajetória histórica e conceitual, histórica e textual, aplicando-se aos cenários contemporâneos, a comunidade LGBT e as minorias.
A atuação de Jesus no século I destacou-se pela quebra de estigmas sociais e pelo acolhimento de grupos marginalizados pela sociedade da época, como leprosos, cobradores de impostos, samaritanos e mulheres em situações de vulnerabilidade. Acolhimento e dignidade. Sob a ótica teológica central de sua mensagem, Jesus veria a comunidade LGBT sob o prisma da dignidade humana e do amor incondicional. Ele priorizava o indivíduo em detrimento das regras e de exclusão social ativas na época, opostos à opressão e ao julgamento. Ele condenava severamente a automoralidade e o preconceito praticados pelas elites religiosas. A sua abordagem era pautada na empatia, no acolhimento direto e na defesa de quem sofria rejeição ou violência comunitária. 2. O conflito em Gaza e a Palestina. Jesus viveu e pregou exatamente nessa mesma região geográfica, a Judéia e a Galileia, que no século I também eram territórios sob intensa ocupação militar, o Império Romano, marcado por conflitos sangrentos, revoltas e opressão civil. Rejeição à violência e ao militarismo. Jesus opôs-se expressamente ao uso da força armada e ao ciclo de vingança. Bem-aventurados os pacificadores, quem fere pela espada morrerá. Ele rejeitou os movimentos de sua época que defendiam a libertação por meio da guerra contra Roma, defesa das vítimas e dos inocentes. Diante da devastação e da perda de vidas humanas em Gaza, em especial de civis e crianças, a postura de Jesus seria de profunda compaixão pelas vítimas e de denúncia contra a perda de vidas e a destruição. Ele se colocaria ao lado de quem sofre a violência do conflito. Justiça e paz, Shalom. A sua pregação priorizava a paz fundamentada na justiça e no reconhecimento do valor da vida humana, posicionando-se contra ações desproporcionais, a desumanização do outro e o sofrimento imposto à população vulneráveis. O posicionamento geral do mundo atual. Teólogos e historiadores convergem que, se estivesse no mundo contemporâneo, Jesus manteria uma postura anti-institucional e humanitária. Denúncia da indiferença, ele confrontaria a insensibilidade diante do sofrimento alheio, seja ele provocado por guerras, preconceito ou exclusão econômica. Centralidade do ser humano. Para Jesus, a preservação da vida e da dignidade humana sempre se sobrepunha a dogmas políticos, fronteiras ou disputas de poder. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E que tenha ficado explicado, né? Quem era Jesus, o que ele defendia e como é que Jesus viveria o mundo nos dias atuais, o mundo moderno. E até a próxima, galera!